O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 419. Chegando ao ponto principal. Sobre o que você pretende falar? SSSSS. Enquanto Seong Ji-han observava Pitya reunir seu poder, ele se ajustou de acordo. Seu rosto fraturado e braço direito em chamas. O poder combinado do vazio e da energia vermelha o fortaleceu, colocando-o em estado de prontidão para o combate. Como esperado, você é forte. Clarão. Ao ativar seu olho divino enquanto observava Seong Ji-han reunir seu poder, Paitya continuou falando enquanto pisoteava Gilgamesh mais uma vez. Você não pode nem se comparar a esse cara. Comparar-nos é um insulto. De fato, desculpe por isso. Em vez disso, você gostaria de ouvir algo interessante? O que é? Você sabe por que o clã Blood realizou uma criação tão prolífica? A razão pela qual o clã Blood usou Gilgamesh para propagar uma nova raça de humanidade. Seong Ji-han estava bem ciente disso. Não foi para se infiltrar na humanidade com o Administrador Vermelho? Como você sabia? Eu pretendia dizer isso. Porque eu tenho isso. Enquanto Seong Ji-han apontava para o seu braço direito, Pitya acenou com a cabeça, compreensivamente. A mão do Administrador Vermelho. Com isso, era natural ter consciência da verdade que cercava as origens humanas. Você não aprendeu isso antes com as dicas de Yggdrasil? Apenas vá em frente. Entendi. A mão vermelha respondeu imediatamente ao comentário de Seong Ji-han. Se é tão obediente, não deveria ter perguntado em primeiro lugar. Enquanto Seong Ji-han pensava isso, Paitya continuou. Então, isso deve ser fácil de entender. Se a humanidade é a anfitriã do Administrador Vermelho, no final, quem você acha que será o administrador? Nenhuma ideia. Naturalmente, Gilgamesh seria a principal prioridade. Não importa o quão incompetente e ganancioso ele seja. Ele plantou mais sementes. Ele. Enquanto Seong Ji-han apontava para baixo com o dedo. Uau! Gilgamesh levantou a cabeça novamente, com um sorriso mutilado no rosto. Humanos, eles eram realmente os hospedeiros do Administrador Vermelho? Aqueles bastardos malucos, eu nunca soube. Gilgamesh nunca havia entendido porque só ele foi instruído a semear até agora. Ele percebeu que era para esconder o Administrador Vermelho dentro da humanidade. Mesmo assim, o que ela diz faz sentido. Se de fato a humanidade se tornar o Administrador Vermelho, eu naturalmente assumiria o papel central. A humanidade moderna descende de Gilgamesh. Mesmo sendo subjugado por Pitya, Gilgamesh tinha certeza disso e parecia satisfeito. Trituração. E Pitya, olhando com desdém, pisoteou Gilgamesh novamente. Milímetros. Sim, não posso aceitar que este homem se torne o Administrador Vermelho. Então, vou quebrar o tabuleiro do jogo. Clarão. Ouvir sobre a quebra do tabuleiro de jogo fez com que o olho vermelho embutido na mão direita de Seong Ji-han brilhasse. Dele, uma voz emergiu. Incorreta. Sua mão acabou de falar? Correto, falei. A afirmação que você fez anteriormente está errada. O Administrador Vermelho será o corpo principal. O corpo principal, com isso, você quer dizer, é Seong Ji-han? De fato, o garanhão serviu ao seu propósito. Como posso acreditar nisso? Um órgão reprodutivo não pode se tornar o governante do corpo. O que, você acabou de me chamar de órgão reprodutivo? Em chamas, Gilgamesh ergueu a cabeça. O que mais é um órgão semeador de sementes se não uma ferramenta reprodutiva? Você serviu ao seu propósito ajudando a humanidade a florescer. Você não consegue mais produzir filhos. Ao ouvir as palavras da mão vermelha, Gilgamesh estremeceu momentaneamente. Isso pode ser verdade, mas, eu tive filhos aqui. Se restaurarmos o laboratório, poderei ter filhos novamente. Incorreta, você é estéril. Não, eu não sou. Quando a mão vermelha disse isso, Gilgamesh ficou mais histérico do que nunca. Ser chamado de estéril o atingiu com mais força do que ser subjugado por Pitya. Clante. Volte para lá, seriamente. Paitya continuou pisando em Gilgamesh enquanto ele levantava a cabeça loucamente. Desta vez, sua resistência foi intensa. E eu não sou estéril. Funciona bem, eu simplesmente não consigo conceber. Sim, aqui no laboratório será possível novamente. Terei descendentes, meus descendentes. Impossível. De droga. Então, eu poderia conceber se me tornasse o administrador? O órgão reprodutivo não pode se tornar o cérebro. É assim mesmo? Os homens muitas vezes confiam seus cérebros a essa parte. Comentário sexista. Me desculpe, é que Gilgamesh me deixou cicatrizes demais. Pitya inclinou brevemente a cabeça. Ao contrário da expressão sorridente anterior, ela parecia verdadeiramente encantada com a ideia de Gilgamesh ser estéril. Bem, se Seong Ji-han se tornasse o Administrador Vermelho, eu não me importaria. Ele pode ser meu filho. Assim como Gilgamesh queria ser chamado de pai, você quer ser chamado de mãe. Não quero falar como ele. É. Clarão. Um halo brilhante formado pela luz brilhou na testa de Pitya. Se você fosse meu filho, eu não seria capaz de matar você, correto? O olho formado de luz, o olho divino, apareceu. Ao mesmo tempo.
Espadas de gelo começaram a se materializar uma por uma no ar frio circundante. O olho divino e a chuva de espadas de gelo. Então, você pretende lutar até o fim. Eu devo a Deus Marcial por me salvar. Sang Jihan assentiu. Qualquer que fosse o motivo oculto de Deus Marcial. Tendo-a resgatado do inferno de dar à luz 7.342 filhos, ela pôde realmente ver isso como uma graça. Ela subjugou Gilgamesh. Então eu também terei que fazer tudo. Com esse pensamento, Seong Jihan criou seu canal BattleTube para obter seu buff de estrela. Oh, ele finalmente está começando seu jogo Challenger? HMM, não parece mais o mapa do jogo. O que há com esses olhos vermelhos em todos os lugares, haha. Nossa, essa mulher é linda. Mas ela parece mal-humorada. Ela está pisando em um cara velho? Fico desconfortável se não estiver no jogo. Os espectadores rapidamente perceberam a atmosfera incomum assim que acessaram a transmissão e ficaram preocupados com os novos problemas em que Seong Jihan havia se metido. Entretanto, Pitya olhou para o ar e sorriu. Você ligou a transmissão. Também recebi uma notificação. Eu preciso do bônus. Não posso me dar ao luxo de me conter contra Eva que pisoteou Adão. Adão e Eva, de verdade? Eve é boa demais para aquele homem de meia idade. Mas pisoteado ou não, não é demais. O rosto do velho ficou totalmente destruído. Isso significa que este lugar é o Éden? LOL. Com todos esses olhos, que blasfêmia. Assim que Seong Jihan deixou cair a pista, o bate-papo fervilhava sobre a referência bíblica a Adão e Eva, iniciando a discussão independentemente da fé do espectador. Enquanto isso. Pare de me chamar de Eva. Não quero estar ligado a este homem. Uau. Quando Pythia estendeu a mão, as espadas de gelo dispararam simultaneamente contra Seong Jihan. Parecia ser um ataque leve para sondar o oponente, mas forte. Deve ter sido o poder de uma constelação soberana em ação. Certamente, o poder contido nas espadas era formidável. Se Seong Jihan tivesse enfrentado esses ataques antes de atingir o poder do vazio e do vermelho, teria sido bastante desafiador combater esses ataques. No entanto. Ei, chama. Entendi, corpo principal. Uau. O braço direito de Sang Jihan brilhou com chamas vermelhas. A poderosa autoridade do vermelho, agora ainda mais poderosa depois de enxertar um braço vermelho, possuía a capacidade de evaporar instantaneamente as espadas de gelo em vapor. SSSS. As espadas de gelo desapareceram sem conseguir romper a parede de chamas. Vendo isto, Pitya assentiu. Sua mão escuta bem. Até agora sim. Neste caso, estou completamente em desvantagem em relação ao poder do fogo. Uau! Pitya criou uma chama branca momentânea na mão e apagou-a novamente. A chama sagrada, tirada de Sofia? Sim, eu o recuperei quando foi necessário, mas não funcionará com você, não é? Por que não testar? Não há necessidade de testar um resultado inevitável. Isso não parece bom. A afinidade é muito baixa. Meu gelo não consegue penetrar sua autoridade e... Com apenas uma única sequência de ataque de sondagem, Pythia analisou perfeitamente a distância entre ela e Seong Jihan. Seu poder era formidável, mas completamente superado pela autoridade dos vermelhos. Eu não tenho escolha. Mesmo sendo uma constelação soberana, terei que confiar no poder desta instalação. Aplaudir. Enquanto Pitya batia palmas. Os olhos vermelhos adormecidos no laboratório recuperaram a vitalidade. BZZZ. Os olhos dispararam lasers vermelhos em uníssono. Os raios pareciam incinerar tudo o que tocassem. Claro, o espaço ao redor de Seong Jihan estava inteiramente sob seu controle, fazendo com que os feixes parassem no meio do caminho antes de alcançá-lo. Esses lasers até empurram para trás o espaço dominado pelo vazio. Os lasers vermelhos não pararam completamente, estendendo-se lentamente em direção ao domínio de Seong Jihan. Simultaneamente. Swish, swish. Espadas de gelo choveram sobre Seong Jihan. Ao contrário do ataque leve de antes, desta vez, eles o atacaram com força total. Que tal agora? Será difícil bloquear, certo? Com os raios laser dos olhos e as espadas de gelo trabalhando juntos. Embora os dois não se misturassem, eles pressionaram sistematicamente Seong Jihan. Independentemente da fraca afinidade de seu poder contra o de Seong Jihan, este nível de ataque coordenado. Terei que invocar o vazio também. SSSS. Quando uma névoa violeta começou a surgir no rosto rachado de Sang Jihan. Clarão. A mão vermelha falou com urgência com ele. Corpo principal. Não é preciso isso. Já conquistamos metade do espaço. Já? Toda a autoridade vermelha pertence ao corpo principal. O laboratório deste clã não pode desafiar o destino. Realmente, você pode controlar esses lasers também? Naturalmente. BZZ. Com suas palavras, os lasers vermelhos mudaram imediatamente de direção. Os raios que perfuravam Sang Jihan incineraram instantaneamente as espadas de gelo e giraram em direção a Pitya. Ela se esquivou deles por pouco e falou devagar. Um estranho assumiu o domínio sobre este lugar em um instante. Você pode realmente se tornar o administrador vermelho. Teremos que esperar para ver. Seong Jihan aproveitou sua vantagem.
Agora voltando à pressão sobre Pitya. Os olhos vermelhos no laboratório rapidamente começaram a seguir seus comandos, disparando lasers contra Pythia. Clarão. Seu olho divino brilhou, esquivando-se de cada ataque. Isso é, as chances de ganhar já acabaram. Realmente machuca meu orgulho como constelação. Pitya admitiu a derrota, mesmo quando seu olho divino evitou os ataques por um fio de cabelo. Enquanto isso, esses lasers vermelhos são bons. Eu gosto deles. Corpo principal, posso fazer melhor. Essa é uma versão inferior da autoridade vermelha definitiva, aniquilação total. Aniquilação total, você deveria ter me contado antes. Você não perguntou. TCH, coisas valiosas devem ser oferecidas voluntariamente. Entendi. Vamos experimentar. Uau. Obedecendo ao comando de Seong Ji-han, a mão vermelha acendeu. Enquanto o olho vermelho brilhava, canalizando a estatística de vermelho. Vermelho. Aniquilação total. A luz vermelha encheu toda a frente do laboratório. Logo, o mundo pegou fogo. O fogo engoliu tudo, até a si mesmo, consumindo tudo enquanto desaparecia. Este é um nível diferente daqueles outros olhos de laser. Nossa, queimou tudo em linha reta. Então, esta é a mão do administrador? Aniquilação total, que incinerou tudo indiscriminadamente. Este nível de poder provavelmente perdia apenas para a espada Taiji. Claro. Estatística vermelha diminuiu em 3. Usando pontos de estatísticas de custo de aniquilação total. Será útil contra oponentes formidáveis mais tarde. Satisfeito com o poder esmagador da aniquilação total, Seong Ji-han olhou para frente. Pitya e Gilgamesh. E a árvore desapareceu completamente da frente. Foi muito poderoso? Então Adão e Eva morreram assim. Como Seong Ji-han murmurou. Não. Ainda não estamos mortos? Fuoshi. Gelo se formou no ar, revelando uma Pitya ligeiramente chamuscada. E um Gilgamesh completamente carbonizado. A julgar pela aparência das coisas, Gilgamesh serviu como seu escudo. E quantas vezes eu já disse para você parar de me chamar de Eve? Então, Pitya, você se esquivou disso? Não teria sobrevivido sem o olho divino. Seong Ji-han olhou para o olho brilhante na testa de Pythia. O olho divino. Embora a de sua irmã quase não tivesse funções que valessem a pena, Pitya fez bom uso dela. Eu realmente não posso vencer você. Não importa o quanto eu use o olho divino, não vejo nenhum caminho para a vitória. Você está se rendendo silenciosamente. Então? Oh, você realmente pretende me matar? Você não sente pena? Pena, sinto um pouco de empatia humana. Mas não posso deixar você destruir a humanidade. Ao ouvir as palavras de Seong Ji-han, Pythia sorriu maliciosamente. Eu imaginei isso. Eu teria ficado desapontado se você tivesse mostrado clemência. Misturar negócios com sentimentos pessoais é imprudente. Realmente? Então prepare-se para morrer. Assim como Seong Ji-han desembainhou sua espada. Pitya sorriu enigmaticamente. Mas, por que você acha que eu tagarelei sobre meu passado trágico para ganhar tempo? Foi tudo por este momento. Rachadura. Atrás de Pitya, o espaço se despedaçou. Uma mão enorme emergiu. Vamos para Tu Seong. Deus marcial está esperando.